Bem-vindo ao plano de leitura do livro de Daniel. Pegue seu caderno, sua caneta, seu marca-textos, a sua melhor Bíblia e não se esqueça de um bom café. Começando agora, o dia 10. Daniel capítulo 10, a visão do homem celestial. Análise do capítulo. Daniel recebe uma visão de um ser celestial, cujas palavras e aparência são deslumbrantes e aterrorizantes. Ele também fala sobre a luta espiritual que ocorre nos bastidores, envolvendo os anjos e as forças espirituais que influenciam os reinos humanos. O anjo Gabriel explica que ele teve dificuldade em chegar até Daniel por causa da resistência do príncipe do reino da Pérsia. A visão destaca o conflito espiritual invisível e a soberania de Deus sobre ele. Aplicação para a vida atual. Este capítulo nos lembra que, embora nem sempre possamos ver as batalhas espirituais que estão acontecendo, elas são reais e afetam diretamente o mundo físico. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades e oposições em nossa vida, e isso pode ser o reflexo de uma luta espiritual maior. A palavra de Deus nos chama a viver em vigilância e oração, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que a vitória espiritual é certa em Cristo. Daniel, capítulo 10. A visão de Daniel na beira do rio Tigre. Durante o 3º ano de Ciro, como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, nem bebi vinho e não penteei o cabelo. No dia 24 do 1º mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas. O rosto parecia um relâmpago. Os olhos eram como tochas acesas. Os braços e as pernas brilhavam como bronze polido. E a voz soava como um barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Eu estava ali sozinho enquanto via essa visão impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele disse: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios. Aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente: Meu Senhor, essa visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco. Como é que eu, o seu criado, posso falar com o Senhor? Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo e com isso senti as minhas forças voltarem. Ele disse: Deus o ama, portanto não fique com medo, que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Então eu me senti bem mais forte e respondi: Fale, pois o Senhor me deu novas forças. Ele disse: Sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer-lhe o que está escrito no livro da verdade.
Mas agora eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra eles, não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. Conexões bíblicas com o capítulo 10, Efésios capítulo 6 e versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Apocalipse capítulo 1, versículos de 13 a 16. A visão de João do Cristo glorificado, comparável à visão de Daniel do ser celestial. Responda o questionário para completar o plano de leitura. O que Daniel viu em sua visão no capítulo 10? A. Uma grande batalha entre dois exércitos. B. Um ser celestial com aparência resplandecente e aterrorizante. C. Um anjo lutando com um monstro. Por que o anjo Gabriel teve dificuldade em chegar até Daniel? A. Porque havia uma tempestade no céu. B. Porque ele estava sendo impedido pela resistência do príncipe do reino da Pérsia. C. Porque ele se distraiu com outros anjos. O que a visão de Daniel nos ensina sobre o mundo espiritual e as nossas lutas? A. Que não existe um conflito espiritual real. B. Que nossas lutas físicas e espirituais são parte de um conflito maior. C. Que devemos ignorar os conflitos espirituais e focar apenas no físico. Obrigado por acompanhar o plano de leitura. Nos vemos amanhã. Deixe nos comentários suas perguntas, dúvidas ou sugestões. E que Deus te abençoe.